Os gols feitos pelos brasileiros, embora não sejam oficiais, não deixam de ser importantes porque eram amistosos contra grandes times e torneios internacionais. Então, sem mais demora, vamos à lista FIFA dos maiores homens-gols da história. Em 10º lugar, Zlatan Ibrahimovic. Com 566 gols, o jogador sueco é o maior nome do seu país. Ele iniciou a carreira ainda no Pequeno Malmö, time da sua cidade, sendo contratado aos 20 anos pelo Ajax, fazendo dele ainda um garoto, o jogador sueco mais caro da história. Passou por grandes clubes europeus como Juventus, Internazionale, Barcelona, Milan, PSG e Manchester United. E após uma rápida passagem pela Liga Norte-Americana, retornou ao Milan, aonde joga até hoje. O cara só jogou em time poderoso. Em 9º lugar, Robert Lewandowski. Com 582 gols, o polonês é, sem dúvida, o maior jogador da história do seu país, com mais gols e mais participações pela seleção. Depois de jogar em vários clubes pequenos da Polônia, ele foi contratado em 2010 pelo Borussia Dortmund, iniciando a sua carreira numa grande liga europeia. Já em 2014, Lewandowski se transferiu para o poderoso Bayern de Munique, conquistando tudo que teve direito e permanece lá até hoje, jogando, encantando e fazendo pinturas. 8º lugar, Eusébio da Silva, com 623 gols. Um dos maiores jogadores do futebol português, tão habilidoso que na época era chamado pelos seus colegas de Pelé. É isso mesmo, ele era chamado de Pelé. Ele defendeu o Benfica na década de 1960 e no ano seguinte estreava pela seleção portuguesa, ainda um garoto. Chamado de O Pantera Negra, Eusébio foi o grande nome da Copa de 1966, dando 3º lugar a Portugal. 7º colocado, Gerhard Müller, com 735 gols. O alemão é considerado até hoje o maior jogador do futebol de seu país. Com uma explosão, velocidade, chutes fortes, rapidamente se destacou pelo Borussia ainda na década de 60, sendo transferido em 1965 para o Bayern de Munique, conquistando a incrível marca de 8 títulos do campeonato alemão seguido. Sendo campeão mundial pela seleção alemã em 1974, além de conquistar todos os prêmios individuais e ser considerado o maior goleador da história da Bundesliga. O cara era uma máquina de fazer gols. 6º lugar, Puskás, com 746 gols. O jogador húngaro, um dos maiores de todos os tempos, cujo a FIFA premia até hoje os maiores gols com o prêmio Puskás em sua homenagem, era capitão da seleção húngara e na década de 50 e 60, período em que a seleção esteve invicta por 4 anos, conquistou o ouro olímpico em 1952 e o vice-campeonato mundial em 1954. Puskás chegou a fazer uma marca histórica de 681 gols em 698 jogos. Ele se destacou grandemente no Real Madrid, conseguindo 6 espanhóis consecutivos. O cara era muito diferenciado e, se vivesse nos dias atuais, com certeza ganharia todos os prêmios de melhor jogador da FIFA. 5º lugar, o nosso brasileiro Pelé, Edson Arantes do Nascimento, com 767 gols. Pelé, o rei do futebol, o único a conquistar 3 Copas do Mundo, o maior atleta do
do século, começou a jogar ainda pelo Santos com 15 anos de idade, estreando na seleção aos 16 anos e conquistando a primeira Copa do Mundo em 1958 aos 17 anos. Lembrando, como eu disse no início, Pelé está no Guinness Book com 1.280 gols, levando em consideração os jogos não oficiais, o que em nada diminui o brilhantismo do rei do futebol. Quarto lugar, Lionel Messi, com 769 gols. O craque argentino, para muitos o melhor jogador do mundo, detentor de 7 bolas de ouro de melhor jogador da FIFA, passou a maior parte da carreira no Barcelona, onde conquistou históricos 35 títulos. Já pela seleção argentina, é o maior artilheiro de todos os tempos, atuando hoje pelo PSG. O El Pulga, como é conhecido, é inquestionável um craque de outro mundo. Terceiro lugar, Romário, com 772 gols. O baixinho herói do Tetra era o rei da pequena área. Jogador rápido, de dribles curtos e arrancadas e chutes certeiros, fez de Romário um dos maiores goleadores de todos os tempos. Ídolo no Vasco, Flamengo, Fluminense, PSV, Barcelona e Seleção Brasileira, Romário foi eleito o melhor jogador da FIFA em 1994, tendo seu nome lembrado pelos mais de 1.000 gols realizados. Segundo lugar, Joseph Paikon, com 805 gols. O jogador de origem austríaca e tcheca atuou entre 1931 e 1956 e é considerado o maior artilheiro de todos os tempos, com 1.400 gols, sendo apenas 805 considerados gols em jogos oficiais. Destacou-se pela seleção austríaca no Mundial de 1934, chegando à semifinal daquela edição. Exímio chutador, ambidestro, foi considerado o maior artilheiro da Europa, chegando a marcar 534 gols em 274 jogos pelo campeonato da antiga Tchecoslováquia. E finalmente, em primeiro lugar da nossa lista, Cristiano Ronaldo, com 815 gols. O Robozão é o maior artilheiro de todos os tempos em jogos oficiais. Considerado um dos melhores e mais completos jogadores de toda a história, Cristiano Ronaldo recebeu 5 bolas de ouro. É o maior goleador da Champions League e da história da seleção portuguesa. O Gajo ainda detém inúmeros recordes pelo Real Madrid. Amigos, o Robozão é uma máquina de fazer gol e encanta todos com a sua eficiência, exemplo e persistência em busca da vitória dentro de campo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Você sim que é o maior artilheiro. Fui, galera!